Queremos saudar a todos com a paz do Senhor nessa manhã. Agradecemos a presença de todos aqueles que nos visitam, que estão conosco. Sejam muito bem-vindos. Também aqueles que já nos acompanham pela internet, conforme o presbítero Fernando já falou também. Hoje, muito bem. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Excepcionalmente, não daremos continuidade à nossa série no livro do profeta Amós, considerando a importância dessa ocasião, quando nós nos preparamos para início das aulas da escola dominical do segundo semestre. Então, o que farei hoje será dar a vocês uma visão geral do que nós veremos nas 17 lições que estudaremos na escola dominical, começando no mês de agosto. E o tema dessas lições é um tema que eu tenho certeza que você vai ficar bem interessado. Deus, você e o dinheiro. Então, se Deus não lhe interessa, com certeza o dinheiro. Então, o tema vai provocar, nós queremos que esse tema ele seja a porta para nós tratarmos nas salas de escola dominical de diversas questões associadas com essa questão, com esse ponto de recursos financeiros à luz da religião, do cristianismo, das igrejas. Sempre há muita dúvida, muitos questionamentos. Há pessoas que estão na nossa igreja que vieram de outras onde praticamente foram saqueados por pastores mercenários e que empregavam de maneira errada as passagens bíblicas para extrair até o último centavo dos fiéis. Então, precisa cura, precisa orientação, para que também as pessoas não fiquem desconfiadas toda vez que a gente fala em contribuição em dízimo, não é? Então, por isso o Conselho da Igreja resolveu que no próximo semestre o assunto será o assunto tratado em todas as classes de escola dominical. Então, eu tive o privilégio de preparar essas lições e, então, o reverendo Cláudio me pediu, juntamente com o presbítero Esdras, que é o nosso superintendente, que fizesse uma exposição dessas lições. Vou tentar resumir 17 lições em 40 minutos, não é? E que talvez seja até um bom exercício para os professores, né? Aprender a ser um pouquinho mais sintéticos, né? Quando eles vão abordar alguma lição. E, para não dizer que não tem texto, quando eu ia chegando, né, passando por ali, o pessoal da técnica chegou e disse: pastor, qual é o texto de hoje de manhã? Eu disse: meu filho, não tem texto, vou fazer uma revisão. Não, mas eu preciso de um texto para colocar aqui. Então, tá bom, coloca aí, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Então, e depois de 17 a 19, como introdução que vamos fazer. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Diz o apóstolo Paulo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E os versos 17 e 19 desse mesmo capítulo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquemos o bem, sejamos ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa passagem contém vários dos princípios que nós iremos estudar no próximo semestre, começando com o fato de que Deus é generoso, Ele nos abençoa com muitas coisas. Também o princípio da generosidade, que nós devemos dar, devemos contribuir. Também cautela, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Também fala de contentamento, se a gente tiver comida e bebida e roupa, a gente esteja com isso contente. São vários dos temas que nós iremos tratar. Vamos orar então, pedindo que o nosso Deus nos ajude agora
para que esse momento seja de orientação, preparação da igreja para os planos que nós temos para a sua edificação semestre que vem. Pai querido, esse assunto é tão importante e mexe com nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, como o dinheiro tem esse poder extraordinário de abençoar, amaldiçoar, destruir a vida das pessoas de um jeito ou de outro, ou de fazer o bem. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê a visão bíblica correta sobre propriedades, bens, recursos, dinheiros, oferta, dízimos, tudo isso, Senhor, que envolve esse assunto tão importante e crucial. Abençoa-nos, guia-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse aos irmãos, nós temos 17 lições, todas elas girando em torno do tema Deus, você e o dinheiro. As lições elas serão disponibilizadas no formato de PDF, porque a editora Vida Nova tomou interesse no material que eu fiz e então eles pegaram e vão fazer um livro. Eu creio que até o final do ano o livro vai ser publicado e nós estamos vendo com a Vida Nova se a gente consegue assim um negócio para os membros da nossa escola dominical adquirirem o livro assim a preço de banana, né? Inclusive com um autógrafo que sai gratuito, nós não vamos cobrar absolutamente nada. Então, vocês vão receber esse material, mas primeiramente eletronicamente, tá? No sistema de PDF, que é um arquivo não editável, que você vai poder acessar através do seu celular, através do laptop, o tablet, enfim, que meio eletrônico você tiver. Nos casos bem específicos de gente que é ruim de tecnologia, não sabe o que é PDF, não sabe o que é celular, não sabe o que é nada disso, então a gente pode dar o jeito de uma cópia impressa. E aí, essas exceções, você pode falar com o presbítero Esdras, se você tem realmente dificuldade em acompanhar eletronicamente. Mais adiante, o livro estará à disposição para todos aqueles que o desejarem. A primeira lição é sobre Deus e o dinheiro. E essa lição ela tem 2 pontos principais. Primeiro, ela procura demonstrar, à luz da Bíblia, que tudo que existe é de Deus. Tudo que existe é de Deus. Tudo que nós temos, o que somos, as riquezas do mundo, as riquezas das nações, as jazidas de petróleo, toda a realidade que nós conhecemos e à qual temos acesso, ela é de Deus, primeiro por direito de criação. Deus, sendo o criador de todas as coisas, ele possui tudo aquilo que ele criou. E isso lhe dá o direito de fazer, com tudo que existe no mundo, aquilo que ele quiser. Por isso que ele dá riquezas a um, dá menos riquezas a outros, ele abençoa com bens uma pessoa, um país, uma nação, abençoa outras com menos ou com quase nada, dependendo da sua vontade soberana. Mas esse ponto nós temos que reconhecer que todos os bens do mundo, toda a riqueza é de Deus porque Ele é o Criador. E não somente porque Ele é o Criador, mas por direito de capacitação, porque a resposta que alguém pode dar para isso é: bom, Deus pode ser o dono de tudo, mas eu trabalhei, isso que eu tenho eu consegui através do meu esforço, através da minha dedicação. Sim, mas você fez isso porque Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu oportunidade, Deus lhe deu condições de você ter uma educação, de ter um diploma, Ele abriu portas, a providência de Deus guiou todas as coisas. Ou seja, quer por direito de criação, quer por direito de capacitação, no final, tudo que temos e somos provém da parte de Deus. Esse é o ponto fundamental. Eu não sou dono de nada. Nós somos apenas mordomos abençoados, encarregados da parte de Deus de cuidar dos bens que Ele nos deu. Segunda parte da lição é que Deus tem um plano para os bens do mundo. Deus tem um plano para todos os seus tesouros, riquezas que Ele generosamente, graciosamente compartilha conosco. E esse plano tem 4 pontos. Primeiro, suprir as nossas necessidades. Esse Deus maravilhoso, gracioso, que é dono de tudo, Ele permite que nós tenhamos bens para que as nossas necessidades básicas de sobrevivência sejam supridas.
Nós precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos andar, precisamos nos locomover, precisamos cuidar dos nossos filhos, prover para a nossa família. Então, o primeiro alvo de Deus em nos dar esses bens é que nós supramos as nossas necessidades. Em segundo lugar, Deus nos concede bens para que nós possamos abençoar outras pessoas. Através de nós, Deus quer que parte dos bens que Ele nos dá sejam usados para benefício de outras pessoas. Dependendo da circunstância, nós somos aqueles que abençoam ou somos aqueles que somos abençoados por outros que nos ajudam com os bens que eles receberam. Mas isso faz parte do plano de Deus. Em terceiro lugar, o plano de Deus para o dinheiro inclui o sustento da sua obra aqui nesse mundo. Deus podia ter mandado anjos, Deus podia fazer chover dinheiro do céu, mas Ele determinou que o avanço do Evangelho, da igreja e do conhecimento dele fosse feito através da obra missionária, através de esforços e planejamentos que custam dinheiro. Custa dinheiro você abrir uma igreja, custa dinheiro você mandar um missionário, custa dinheiro você começar um ponto de pregação. Bíblias custam dinheiro, livretos custam dinheiro, folhetos para distribuição, manter sites na internet com mensagens evangelísticas, isso custa. Então, um dos projetos, planos de Deus, que é dono de tudo, é que o seu reino seja avançado através dos recursos que Ele nos dá. E por último, o plano de Deus para o dinheiro é que, através do dinheiro, Deus desperta a nossa gratidão. Quem é que não fica feliz quando recebe o contra-cheque no final do mês, né? Quando recebe, ou chega o dinheiro da aposentadoria. Oh, Deus, chegou na hora certa, né? Obrigado, Senhor. Ou então você recebe algum mimo, alguma piscadela de Deus, uma cortesia do Todo-Poderoso, alguma bênção que chegou na hora certa, aquele amigo que de repente resolve lhe abençoar com alguma coisa, e tudo isso provoca gratidão no nosso coração. Uma das maneiras que Deus usa para que o seu povo seja grato é exatamente o desfrute dos bens que Ele concede ao seu povo, graciosamente, uma vez que Ele é dono de tudo. Então, essa é a primeira lição. Tudo é de Deus. Deus e o dinheiro, tudo é de Deus e Deus tem um plano para com os recursos que Ele nos dá. A lição termina com uma conclusão, obviamente, né? E 3 perguntas para você refletir, levar para casa para pensar. A segunda lição é baseada em Mateus capítulo 6, 19 a 34. Queria que você abrisse aí. Mateus 6, 19 a 34. É uma passagem bem conhecida. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí o Senhor Jesus, do verso 25 até o 34, traz aquela famosa palavra sobre ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida, o que vocês têm que comer, beber, vestir. E aí ele chama atenção para os pássaros, chama atenção para os lírios do campo, nos repreende pela falta de fé e diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e termina com aquela frase bem conhecida: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, a segunda lição é exatamente sobre o que Jesus ensinou sobre as riquezas e é baseada nessa passagem. A gente começa com uma explicação do que é essa passagem, lembrando que ela está situada no Sermão do Monte, instruções que Jesus deu para os seus discípulos. E então começa com o questionamento que Jesus faz: quem será o seu Deus? As riquezas ou o Senhor Deus? Então esse questionamento está aí do verso 19 até o verso 21. E Jesus desenvolve essa questão, quem vai ser o seu Deus, o dinheiro ou o Deus verdadeiro, através de 3 contrastes. O contraste entre as bênçãos terrenas e as celestiais, o contraste entre os olhos bons e os olhos maus, e o contraste entre Deus e as riquezas. Você sempre vai ter que escolher um. Você não pode servir os dois. E aí,
Outro dilema que Jesus coloca diante dos discípulos nessa passagem é: como é que você vai viver? Você vai viver ansioso ou vai viver em fé de que Deus vai suprir as suas necessidades? E aí ele aponta para os pássaros e para as flores e termina dizendo que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essa lição, ela visa trazer o impacto do ensino de Jesus sobre nós com dois objetivos. Primeiro, a questão da prioridade. Nós temos que priorizar Deus e não as riquezas. O alvo da nossa vida é servir a Deus e não amealhar bens. E segundo, a viver em fé, em descanso e não ansioso, pensando que vai faltar dinheiro, nós não vamos ter dinheiro para as contas, não vamos ter dinheiro para isso, que infelizmente é a situação de muitos crentes. Em vez de viverem fé na confiança do Deus provedor, eles vivem ansiosos com relação às coisas materiais. Então essa lição tem dois focos. Prioridade é Deus e você tem que viver, então, à luz disso, não ansiosamente, mas confiando em Deus. A lição número 3 é sobre ganância. Eu relutei muito em escrever essa lição, porque eu tenho certeza que não é o problema de ninguém. É basear... Hoje eu estou terrível. Bom, deixa eu beber uma água aqui. Essa lição é baseada também nas palavras do Senhor Jesus, mas em outro contexto, em Lucas, capítulo 12, de 13 a 21, que é uma história bastante conhecida. Eu vou resumir para a gente poder avançar. É Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Jesus estava pregando quando, de repente, um homem interrompe Jesus e diz assim: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus está pregando, e no meio do sermão o cidadão diz: mestre, vem cá, meu irmão e eu, a gente está numa briga aqui, nosso pai morreu, deixou uma herança aqui, nós não conseguimos chegar num acordo, eu acho que eu tenho direito, diz a meu irmão para ele me dar a minha parte da herança. A briga era essa. E Jesus diz: quem é que me colocou como juiz sobre vocês? Porque Jesus percebeu que a origem da pergunta era a ganância do coração do rapaz. O rapaz não estava preocupado com justiça. O negócio dele é que ele queria a parte dele da herança, era de fato a ganância, não é? Então, quando Jesus percebeu a intenção, Jesus se recusou a entrar naquela confusão, não é? E aí então ele conta a história, a famosa história do homem, do rico, que a gente chama de o rico louco, né? Ele conta essa parábola de um homem cujas propriedades produziram, era provavelmente um dono de terra, né? As terras produziram em abundância muito trigo, ele não tinha mais onde guardar, os armazéns já estavam estourando, ele mandou derrubar tudinho e fazer outros maiores ainda para poder guardar toda aquela riqueza, acumular todos aqueles bens. E aí então, quando tudo estava pronto, ele olhou e disse: muito bem, falou com ele mesmo, com a sua alma: alma, você tem em provisão aí para muitos anos, come, bebe, regala-te. E uma voz do céu disse: louco, hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é a parábola e história que Jesus contou, e a lição número 3 é sobre isso, pecado da ganância. Então começa explicando os motivos do irmão ganancioso, por que é que ele queria que Jesus se envolvesse. Segundo, a advertência de Jesus, cuidado com a avareza, que está aqui no verso 15, recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Depois o Senhor Jesus fala do rico louco. Por que ele era rico? Por que ele é louco? Porque aos olhos humanos, não está certo, ele conseguiu uma aposentadoria tranquila, passou a vida toda trabalhando, estava na hora de desfrutar os bens. O que é que pode estar errado com isso? Por que Jesus fala dele negativamente? O problema não é que é errado você trabalhar, providenciar uma boa aposentadoria, guardar para quando você estiver velho, ou no caso de doença. A Bíblia não proíbe nenhuma dessas coisas. A questão é que esse homem, na verdade, não pensava em ninguém além dele mesmo. Porque a pergunta: o que é que eu vou fazer com todos esses bens? A resposta era óbvia: tem pobre aí, não tem não? Não pode distribuir com os pobres não? Se o problema é esse, que os teus armazéns não cabem mais, para que derrubar e fazer maior? É só dar o excesso para os pobres. Podia ter feito isso. Ele não pensava em ninguém, não pensava em Deus e não levava Deus em conta, porque a confiança dele era exatamente os seus bens.
Alma, tu tens em depósito bens para a eternidade afora, né? Descansa. Ele não pensou em Deus, né? A confiança dele era nos bens materiais e, além do mais, os seus planos não passavam dessa vida presente, né? Porque ele disse assim, tu tens em depósito bens para muitos anos. Sim, mas a vida não acaba com os muitos anos, existe depois a vida eterna. Ele passou a vida toda se preparando para a velhice, esquecendo que depois da morte é que tem o que vale, né? O que vai ficar, não é? É de fato o que vem depois da morte. E ele não fez preparação absolutamente nenhuma. Por isso que ele é chamado do rico doido. E é doido mesmo, a pessoa que passa a vida toda correndo atrás de riqueza, de bens, cuja confiança está nisso, que não pensa nos outros, não pensa em Deus, então só pode receber mesmo esse nome. Então, essa lição, que é a lição número 3, o título é O Rico Louco, a ganância, e é baseada nessa parábola de Jesus, e o alvo da lição é curar o nosso coração, ou pelo menos nos despertar para ver se existe avareza no nosso coração, se a gente vive dessa forma materialista, né, pensando sempre em nós. A quarta lição é sobre a teologia da prosperidade. Nós começamos com uma explicação da teologia da prosperidade, como é que ela surgiu. A teologia da prosperidade, ela é ensinada em muitas igrejas hoje, principalmente as igrejas neopentecostais, e consiste basicamente em dizer que Deus nos abençoa materialmente na proporção em que nós damos para a igreja. Então, já que esse é um princípio bíblico, nós podemos estabelecê-lo como certo. Se você, então, contribui com sacrifício, faz propósitos, dá a Deus, dá à igreja grandes somas de dinheiro, Deus está obrigado a retribuir a você, Deus está obrigado, pela sua própria palavra, a abençoar você 10 vezes mais de tudo aquilo que você tem dado. Então, as igrejas que acreditam nisso fazem muitas campanhas entre os seus fiéis para que eles façam doações grandes e doações sacrificiais até, prometendo que eles vão receber da parte de Deus o dobro, 10 vezes mais de tudo aquilo que eles tiverem dado. Bom, a história mostra que até hoje a teologia da prosperidade só fez prosperar os líderes, porque o povo continua pobre do mesmo jeito. Nós somos quase metade da população brasileira é evangélica, né? Estou sendo generoso, um terço da população evangélica, um pouco mais, segundo estimativas aí, realmente é evangélica. Só que esses evangélicos, 70% são de igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal, a Mundial do Poder de Deus, e todas essas igrejas onde isso é praticado. E às vezes até igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, às vezes tem se deixado levar. Não todas, mas algumas igrejas assembleianas, elas têm sido levadas por isso. Então, na verdade, a grande maioria dos evangélicos no Brasil é ensinada na doutrina da prosperidade. Se essa doutrina da teologia da prosperidade fosse verdade, o Brasil não seria o país pobre que é. A população não estaria sofrida como está hoje. Então, a própria realidade mostra que é um embuste. É um embuste. Agora, como toda heresia, a teologia da prosperidade diz algumas coisas certas, e depois diz as coisas erradas. E aí, no estudo, nós vamos ver em que é que ela acerta e em que é que ela erra. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade acerta quando diz que Deus dá bens materiais. Está certo, a Bíblia diz isso. Mas erra quando diz que Deus quer dar bens materiais a todos os seus filhos. Aí é que está o erro, porque Deus não promete isso na Bíblia. Não promete. Pergunta a João Batista, próprio Jesus, que não tinha nem um jumentinho, não tinha nada. Paulo passou a vida toda, Paulo é o criador do movimento sem teto, né? Porque na lista de sofrimento dele, ele diz o tempo todo, eu não tenho casa, não tenho onde pousar, não tenho onde dormir. Então, como assim que Deus sempre quer dar bênção material para os seus filhos? A história desmente isso. A teologia da prosperidade acerta com relação a orar por bênçãos materiais. Sim, a gente pode pedir a Deus bênçãos materiais, mas erra quando diz que Deus toda vez vai dizer sim. Deus não vai dizer sim toda vez que você disser, Deus, eu quero um carro do ano. Não vai. Né? Ele diz, filho, está aqui um bilhetinho do ônibus, tá, para se andar, então a carteirinha de idoso para se andar de graça, né? Vai andar. Deus pode fazer isso, Ele não é obrigado a abençoar toda vez que a gente pede.
Então, e outros pontos da teologia da prosperidade, a respeito de dízimos, demônios, atuação dos demônios, o devorador, o famoso devorador que acaba com a riqueza dos crentes se não dá o dízimo. Então, essa lição número 4, ela aborda isso. Por que a gente focou nessa lição? Porque a nossa igreja tem recebido queridos irmãos que vêm de igrejas onde eles aprenderam esse tipo de teologia. Então, é preciso desconstruir, né? Preciso um processo de limpeza, né? Na cabeça, uma limpeza, varrer o lixo teológico, né? Que foi acumulado, para que então eles possam ter uma visão mais clara a respeito disso. A lição número 5 é sobre mordomia cristã. Então, primeiro é preciso esclarecer aqui que mordomia cristã não tem nada a ver com as mordomias dos políticos que tanto são criticadas aí nas redes sociais, não é? A mordomia é um termo que a gente usa, é fácil ilustrar, pensa no mordomo. Mordomo é alguém que é encarregado de cuidar de uma casa e ele tem acesso a todos os cantos da casa, todos os cômodos e móveis e tudo, e a despensa. Então, ele gerencia os bens do seu patrão e ele é responsável por aqueles bens. Então, é alguém que age em nome do seu patrão, que toma conta de uma casa, que faz tudo o que é preciso naquela casa, mas ele não é dono de nada. Ele simplesmente está encarregado de utilizar corretamente aqueles bens. Então, mordomia cristã é o nome que a gente dá à responsabilidade que Deus nos dá como cristãos individualmente e à sua igreja para administrarmos os recursos financeiros que Ele concede à igreja e a nós individualmente. Então, nós começamos com o conceito, revendo o conceito da lição 1, lembrando, Deus é o dono do que existe. Segundo, o homem foi criado como mordomo da criação. A gente faz uma exposição lá de Gênesis, capítulo 1 e 2, onde Deus, após criar o homem, o encarregou de toda a criação. Quando ele foi instalado como mordomo. Depois nós vamos ver a queda e as suas consequências, depois que esse mordomo caiu da graça, o homem. Então, de que forma a queda, o pecado afetou a visão do homem com relação aos bens. Ele já não se vê mais como mordomo, mas como dono. O homem a humanidade se vê como dona dos recursos, não é? Então, perdeu essa ideia de mordomia, de que nós somos encarregados e não donos. E aí, então, nós entramos no ensino bíblico sobre nossas responsabilidades, mesmo depois da queda. E aí nós tratamos da mordomia do tempo, porque o tempo é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Lembra daquele versículo da Bíblia, tempo é dinheiro? Não? É porque não está na Bíblia, né? Na verdade, é um provérbio, né? Mas ele reflete bem isso. Tempo é dinheiro. Então, um dos maiores bens que Deus nos dá é tempo. E como é que nós administramos o tempo? O Facebook está aí para provar no dia do juízo que muita gente não orava, não era por falta de tempo, não. Deus né? Deus está lá com o seu perfil, né? Ele vê, ele segue você, pode ter certeza, né? Ele segue você. Então, mordomia do tempo, mordomia do corpo. Outro bem que Deus nos deu é o nosso corpo. Como é que nós cuidamos do nosso corpo? Existe toda uma teologia do corpo dentro da Escritura Sagrada, a gente fala disso, e mordomia dos nossos recursos. E aí a gente aprofunda um pouco mais. 3 pontos aqui: reconhecer que nada nos pertence, usar os bens materiais para a glória de Deus e contribuir para a obra de Deus. Isso faz parte, então, da mordomia cristã. Essa foi a lição número 5, que tem como alvo nos despertar para aquilo que Deus nos fez na criação. Nós somos os gerentes de Deus e responsáveis por tudo aquilo que Ele nos deu. A lição número 6 e a lição número 7 são 2 exposições na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, respectivamente. Ali, naqueles 2 capítulos, Paulo trata de princípios de contribuição junto à igreja de Corinto, porque ele estava levantando uma coleta em favor dos pobres da região da Judéia. E os coríntios tinham prometido que iam contribuir, e o tempo já passava já tinha passado um ano, e zero, não tinham contribuído com nada. Paulo, então, manda uma comissão lá, encabeçada por Tito, para encorajar os coríntios, e ele planeja depois fazer uma visita, tudo isso com o propósito de fazer com que a igreja de Corinto contribuísse generosamente para uma oferta que estava sendo levantada para os pobres. Então, nos 2 capítulos, nós temos 12 princípios a respeito de contribuição.
Então, na lição 6, que trata do capítulo 8, a gente vai ver. Contribuir é graça, não é um fardo, é o que Paulo ensina. Essa graça de contribuir não é só para quem tem, mas também para quem não tem. Pobres e sofredores também podem contribuir, participar dessa graça. Terceiro, contribuição e consagração andam juntos, razão pela qual muitos não contribuem é porque não são consagrados segundo aquele princípio de que a parte do homem mais difícil de converter é o bolso. Se o bolso do homem se converteu, então o resto já está convertido, pode ter certeza. Mas a última parte que se converte é o bolso. É a história de Zaqueu, né? A história de Zaqueu. Então, contribuição e consagração andam juntos. Quarto princípio, boas intenções não bastam, nós temos que colocar em prática aquilo que nós prometemos com relação à contribuição. Quinto princípio, devemos contribuir de acordo com as nossas posses. Deus não vai tirar o couro de ninguém, nem tirar o pão de cada dia de você. A gente contribui de acordo com as nossas posses. E aí entra na lição 7, que é a continuação. Não deveria ser necessário falar sobre contribuição, porque seria uma coisa natural da vida da igreja. Entretanto, às vezes, por conta da dureza do coração do povo, da demora, é preciso instruir a igreja sobre isso. Sétimo princípio, igrejas que contribuem são estímulo para outras. Paulo fala do exemplo da igreja de Corinto, que estimulou as igrejas da Macedônia. Oitavo princípio, líderes ficam envergonhados quando suas igrejas não correspondem generosamente à graça de Deus. Paulo mesmo estava dizendo, eu estou com vergonha, que eu estou mandando uma comissão aí levantar a oferta, e se for michuruca, eu vou passar vergonha, porque eu disse que vocês eram uma igreja, generosa, e vocês então vão me fazer passar por mentiroso. Paulo está preocupado com isso, né? E os líderes em geral também. Outro princípio, havemos de colher o que nós plantamos. Paulo fala aí em 2 Coríntios 9. Acho que já estou no 8º, não me lembro mais, está aí. Deus nos abençoa financeiramente para que possamos abençoar outros. É outro princípio. E o último princípio de Paulo, a generosidade nas contribuições redunda na glória de Deus. Então, as lições 6 e 7 são uma exposição dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, que é provavelmente, de todo o Novo Testamento, a parte onde mais claramente se fala a respeito de contribuição. É graça, é privilégio, é para pobres, é para quem está passando por dificuldade. Através disso, Deus desperta gratidão nos corações. Igrejas que contribuem são generosas, estimulam outras e assim por diante. Então, é um capítulo, são dois capítulos, duas lições bem interessantes para nos ajudar a entender como o Novo Testamento vê essa questão da contribuição. Na lição número 8, a lição número 8 é baseada no livro de Êxodo, nos capítulos 25 a 35. São 10 capítulos, mas não se preocupe não, a lição é curtinha. Esses 10 capítulos tratam de como Deus mandou o povo no deserto construir o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que foi erigida com determinados móveis e utensílios que tinha como objetivo servir de centro de adoração dos israelitas. Era ali que Deus se manifestava, era ali que os israelitas iam buscar a bênção de Deus e trazer as suas ofertas. Então, depois que eles saíram do Egito, Moisés sobe ao monte Sinai, o povo fica embaixo esperando, e Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, e aí manda e dá também a Moisés instruções a respeito da construção do tabernáculo. O tabernáculo mais tarde serviria de modelo para a construção do templo, quando os israelitas entraram na Terra Prometida, e lá em Jerusalém, Salomão erigiu o templo, que era uma cópia do tabernáculo. Só que agora o tabernáculo era de pano, né? Era de couro, mas o templo então foi edificado com pedras e tudo mais. Então, o que é que a gente vai ver nessa lição? Primeiro, Deus manda construir o tabernáculo. A gente vê que Deus ordena que o povo traga ofertas. Isso aqui é o ponto. Moisés tinha que chegar para o povo e dizer, olha, quem tiver ouro, prata, pedras preciosas, tecidos valiosos, quem tem brinco, quem trouxe pendente do Egito, o que for, arranca tudo e traz, porque nós vamos precisar de todo ouro, prata, pedra preciosa, madeira, para poder construir uma obra digna para Deus. E o objetivo das ofertas era exatamente esse, está aí no capítulo 25. E aí Moisés faz uma descrição muito detalhada do que é que deveria ser feito com as ofertas do povo.
É importante para a gente, para ver em que é que o dinheiro seria gasto, né? Para o povo não estar dando assim, mas o que é que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser usado em quê? Aí Deus diz a Moisés, diz ao povo, olha, vai ser nisso aqui. Aí traz os itens do tabernáculo, que inclui a arca, candelabro, altar do incenso, altar de holocausto, o mar de bronze e as cortinas, os utensílios para o braseiro para poder queimar a carne dos animais. Tudo é dado em detalhes ali, para saber em que é que o dinheiro que foi levantado do povo haveria de ser usado. E aí o significado, né? O que é que significa? Por que um altar? Né? Por que um altar de incenso? Há um propósito em tudo aquilo. Não era apenas suntuosidade, mas para cada item do tabernáculo há um significado e a gente vai ver, aponta tudo para Jesus Cristo e a obra dele na cruz do Calvário. Por isso que hoje nós não temos mais esse tipo de coisa. Mas, por quê? Porque já se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Depois Moisés fala da mão de obra para o tabernáculo. Quem é que vai trabalhar? E aí Deus levantou pessoas no meio do povo que tinham habilidade, artesãos, mulheres que sabiam costurar, pessoas que sabiam lavar, marceneiros, pessoas que trabalhavam em talhes, que trabalhavam com ouro, ourives, todo esse pessoal, Deus deu talentos no meio do povo para que então pegassem essas ofertas, as dádivas do povo e transformassem naquilo que deveria ser feito. Mas o ponto principal dessa lição aqui é a generosidade do povo de Israel, que é tratada no capítulo 35. O texto diz que o povo, quando viu os planos, ouviu o apelo de Deus, viu os planos, o que é que ia ser feito, o povo começou a trazer. E começou a trazer. E trouxe, até que os ajudantes chegaram para Moisés e disseram assim, Moisés, manda o povo parar, porque já tem demais. Esse é o quadro, assim, é o sonho de consumo de todo pastor. Né? O diácono chegar e dizer, pastor, manda o povo parar de contribuir, porque a gente não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Né? A gente vive sonhando, os pastores sonham com esse. É o sonho de consumo dos pastores, é isso aí. Em vez de a gente ficar agarrando no pescoço dos membros, né, para contribuir, né, os membros, então, trazendo a ponto de dizer, gente, pode parar, não precisa mais não, já temos mais do que suficiente. Pois é. Foi o que aconteceu lá no deserto. A generosidade do povo de Israel foi tão grande que Moisés teve que mandar o povo parar, porque tinha mais do que suficiente para a construção e manutenção. E a pergunta é, de onde veio tanto dinheiro, né? De onde veio tanta coisa a ponto de ter mais do que suficiente? Eles estavam no deserto, né? Eles eram escravos lá no Egito. Era um povo que era escravo. De onde veio toda aquela riqueza que é descrita lá nos capítulos de 25 a 35 de Êxodo? A resposta é, você dá uma lidinha lá no dia da saída do povo de Israel do Egito, quando Deus disse a Moisés, diz ao povo de Israel, especialmente às mulheres, que falem com suas patroas e peçam dádivas, peçam presentes, peçam bens, alguma coisa, porque vocês estão saindo. E diz lá que as mulheres israelitas e o povo em geral chegou para os egípcios o termo que a Bíblia diz lá é que Israel despojou os egípcios. Pegaram as riquezas do Egito e levaram com eles quando atravessaram o Mar Vermelho e quando estavam no Sinai. Então, toda essa riqueza aqui, Deus já tinha providenciado bem antes de começar a construção. Né? Deus que conhece todas as coisas, a generosidade do povo foi antecedida pela generosidade de Deus. Diz lá o texto que Deus moveu o coração dos egípcios. E os egípcios voluntariamente deram bens, prata, ouro, para aqueles que tinham sido seus escravos, de forma que eles não saíram de mão vazia do Egito. E o ponto é que o nosso Deus supre. Ele dá as condições para que nós sejamos generosos. Nós podemos contribuir mais do que pensamos, porque olha para trás o quanto Deus já supriu e quanto Deus já não deu para vocês. Esse é o ponto da lição número 8. Como é que eu estou aqui no horário? Não estou seguindo. Tem mais uns 50 minutos, mais ou menos. Não. Estou correndo aqui. Lição número 9, aquele meu projeto de dizer que tem sintético, não está valendo nada, né? A lição número 9 é sobre mercadores da fé.
E eu gostei muito de escrever essa lição, tive que pesquisar bastante. A minha ideia era mostrar que sempre houve, através da história do cristianismo, mercenários que se aproveitaram da fé do povo para arrecadar dinheiro. Aí eu começo mostrando no período apostólico, como já na época dos apóstolos, eles já tinham que enfrentar falsos mestres que queriam ganhar dinheiro manipulando o evangelho. Depois eu passo para a Idade Média e eu vou enfocar as relíquias, que durante a Idade Média, relíquia era resto de santo, osso de santo, cabelo de santo, e tem muitas relíquias, pedaço da cruz de Jesus. Calvino disse que, na época dele, que se fosse reunir os pedaços da cruz de Jesus que eram vendidos pela Igreja Católica, dava para encher um navio de cruzes. Né? Frasco com leite da Virgem Maria, relíquia, né? Frasco com leite da Virgem Maria. O mais famoso é o Santo Sudário, né? É supostamente o lenço que cobriu o rosto de Jesus. Então a Igreja Católica ganhou muito dinheiro em cima de relíquia, porque botava as relíquias num santuário e o pessoal vinha fazer peregrinação, né, para tocar naquela relíquia, pegar um milagre. Então, na Idade Média, as relíquias, depois as imagens de santos, de Deus, que foram usadas na Igreja Católica, também santeiros, né, cria a profissão de santeiro, fabricar imagem. Já era desde a época de Paulo, quando ele estava lá em Éfeso, tinha o santeiro lá que fazia as imagens de Diana, né, ganhava dinheiro fazendo isso. E Paulo deu um prejuízo lá, né, por isso se complicou. Mas os santeiros continuaram, o santeiro cristão, durante a Idade Média, fazendo imagem e ganhando dinheiro. A doutrina do purgatório e das indulgências. Ou seja, para você não passar muito tempo no purgatório, se você pagar a missa, né, há um preço a ser feito por uma missa ou qualquer outra coisa, você abrevia seu tempo no purgatório ou o tempo de algum parente, daí a missa de sétimo dia. Então, todas essas doutrinas que surgiram na Idade Média sempre tinham como objetivo a arrecadação. E aí eu entro no campo protestante, nas igrejas, que são essas igrejas neopentecostais, que fazem a mesma coisa da Igreja Católica. É óleo ungido, é água benta, é sal grosso, é ramo de arruda, é aquela lacinho de fitinha de Deus e tudo mais, que são vendidos nessas igrejas. Eu tive uma vez lá em São Paulo para conhecer o famoso Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, e assim ao redor tinha lojas e lojas de artigos religiosos, onde você podia comprar réplica da arca, réplica do candelabro de Israel, óleo ungido, tinha uma seção de óleo ungido que você podia usar para... Era muita coisa, é o comércio da fé. Então isso existe desde o período apostólico e a lição está aqui para abrir os nossos olhos a respeito disso aí. A lição número 10 é uma exposição da terceira carta de João, que eu já preguei aqui na igreja, que trata de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Fala de Gaio, aquele homem generoso que hospedava missionários e empregava dinheiro para a obra. Fala de Diótrefes, o ambicioso, que era inimigo desse tipo de coisa e queria impedir a obra de Deus. E Demétrio, o fiel, que era um desses missionários que Deus usava. O ponto da lição é mostrar que no período apostólico, as missões só puderam acontecer por conta de pessoas como Gaio, que eram generosos e que contribuíam financeiramente para pessoas como Demétrio, que eram enviados para pregar o evangelho em lugares distantes. A lição número 11 é baseada em Efésios 4:28, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais, trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, o título da lição é Como Adquirir Bens. Então, primeira parte, aquele que furtava, não furte mais. Primeiro subtítulo, crente ladrão. Vocês vão gostar dessa lição. Crente ladrão. Segundo, furto brota do coração. Terceiro, ladrões perdoados. Que bom, né? Pode ser perdoado, desde que pare. Bom, a segunda parte da lição, trabalhe com as mãos fazendo o que é bom. Aí, preguiça e roubo andam juntos. Trabalho é o caminho ordenado por Deus, trabalhe fazendo o que é bom e, por fim, para que você tenha com que acudir ao necessitado, não devemos negligenciar nossa família e trabalhar para ajudar os outros. É uma exposição de Efésios capítulo 4, 28, Deus mostrando de que maneira a gente e por que a gente deve adquirir bens. Não adquirir com roubo, mas com trabalho, adquirir para abençoar-nos e também abençoar o próximo. E, finalmente, a lição que todos estavam esperando. O dízimo no Antigo Testamento. Lição número 12.
Então, nós vamos mostrar que o dízimo era adoração. Segundo, que o dízimo ele já era praticado antes da lei, o caso de Abraão e de Jacó. E aí entraremos como era o dízimo na lei de Moisés. O dízimo era dado de quê? 10% de quê exatamente? E para quem era dado o dízimo? E onde o dízimo deveria ser entregue? E quando os israelitas deveriam entregar o dízimo? E aí entramos naquela famosa passagem de Malaquias: roubará o homem a Deus? Onde então Deus diz: vocês estão me roubando no dízimo e oferta. E aí perguntamos até que ponto isso tem aplicação para o cristão. E a lição número 13 é o dízimo no Novo Testamento. Então, nós na lição começamos dizendo que o dízimo não começou com a lei de Moisés. Fazemos um estudo sobre os primeiros cristãos e os dízimos, e em que os recursos dos cristãos eram usados, sustento da obra e cuidado dos pobres, e as referências no Novo Testamento sobre dízimo, especialmente aquela de Jesus aos fariseus: vocês deviam não somente dar o dízimo, mas também praticar misericórdia, etc. E a passagem de Hebreus que diz que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, ou em outras palavras, a Cristo. E terminamos dizendo que o dízimo não é lei, é graça. Dízimo não é lei, mas é graça. Capítulo 14 é o capítulo sobre combatendo a ansiedade, é baseado em Filipenses capítulo 4, de 6 a 9. Nós começamos definindo o que é ansiedade e o que é que nos deixa ansiosos, e as 3 orientações que Paulo dá para enfrentar a ansiedade. Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente. E terceiro, vivendo corretamente. O alvo da lição é nos ajudar a nos livrar da ansiedade com relação ao futuro, aos bens e tudo mais. Lição número 15, falta só 3, estou terminando, é baseada no livro do profeta Abacuque. É todo o livro do profeta Abacuque, numa lição só. O título é Ainda que a figueira não floresça. O livro examina a crise de fé do profeta Abacuque quando ele viu o desastre que ia acontecer com a nação quando Deus enviasse a Assíria para invadir Israel. Por que Deus ia fazer isso com o seu povo? A crise ficou pior porque ele orava e Deus não respondia. E quando Deus respondeu, ele não gostou da resposta. E aí entrou em crise de novo, porque Deus ia usar a Síria para castigar Israel. O pior que Israel fosse era o povo de Deus. Os assírios eram pagãos. Deus usa o mal? Como é que Deus é o autor do mal? Aí ele entra nessa crise. E finalmente, então, Deus lhe dá uma resposta de que ele vai punir os assírios, e aí o coração de Abacuque descansa, e ele termina o livro com aquela frase pela qual o livro é conhecido: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto do campo minta e não haja fruto na oliveira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e regozijarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, apesar de que eu vou perder tudo o que eu tenho, e ele ia mesmo, né? Na invasão os israelitas perderam tudo o que tenho, ainda que Deus tire tudo de mim, todos os meus bens, eu não perderei a confiança nele, eu continuarei a me alegrar em Deus. Então é uma lição sobre contentamento em momentos de crise, momentos difíceis, quando você perde seus bens, perde a renda, a fonte de sustento e tudo mais, perde a saúde. Então o livro de Abacuque ele é usado exatamente para nos trazer essa felicidade aí, na hora de dificuldade. A lição 16 é a responsabilidade social da igreja. Aqui nós fazemos, mais uma lição histórica. A gente faz um apanhado do que é que João Calvino fez na cidade de Genebra quando a reforma protestante começou lá. A gente vai lembrar como era Genebra na época de Calvino, extremamente pobre, muitos analfabetos, doentes. Depois o ensino de Calvino, quando ele assume a cátedra para ensinar lá na Catedral de São Pedro, né, que era a igreja principal de Genebra. Então, o que é que Calvino ensinava sobre males sociais, o senhorio de Cristo e a restauração da sociedade, e o que ele ensinou sobre a responsabilidade da igreja. A igreja tem um ministério didático de ensinar os crentes a respeito da responsabilidade social e de advertir os governantes. Tem um ministério político, né, que é falar exatamente ao Estado a respeito das suas obrigações, e o ministério social, que é prover para os pobres e para os necessitados. E aí, lembrando o que é que Calvino fez em Genebra: abriu o primeiro hospital geral da Europa,
pegou um convento de Santa, não sei das quantas, e ele transformou no primeiro hospital geral, abriu a primeira escola primária gratuita da Europa para meninos e meninas, estudo João Calvino em Genebra. Os refugiados que vinham para Genebra, eles tinham 3 meses para aprender uma profissão. Era proibido mendicância, que era mendigo, rua. Ou aprendia uma profissão para trabalhar, ou ia embora. Mas quem ficava em Genebra tinha que trabalhar. Né? A pessoa que maravilha, né? Pessoas de maravilha. Então, Calvino colocou essas leis em Genebra e Genebra funciona como... Genebra, na época de Calvino, funciona como um exemplo e um modelo do que é que cristãos esperariam da sociedade em termos de justiça social e implantação do cristianismo. Eu creio que vai ser uma lição que vai abrir os olhos para a gente ver que outras épocas da igreja enfrentaram os mesmos problemas que nós enfrentamos. A última lição é uma análise no livro de Provérbios sobre os bens materiais. O que é que os sábios de Israel nos dizem a respeito das riquezas dos bens materiais? Eles dizem: as riquezas vêm de Deus, sabedoria traz prosperidade, prosperidade é dada para o justo e generoso que honra o Senhor, sabedoria é melhor do que ouro e que prata, os tolos desperdiçam os seus bens, enriquecer de maneira fácil e ilícita no final não dá certo. Quais são os perigos da riqueza, as causas da pobreza? Então, tudo isso o livro de Provérbios fala, e a gente faz um apanhado, classifica esses versículos, e aí nós vamos ter uma base muito boa para todas estas coisas. Gente, é isso que a gente vai estudar no segundo semestre. Eu espero que você não vá embora da igreja, né? Se diz assim, eu só volto na igreja em janeiro do ano que vem. Não, você precisa estudar isso aqui. Certo? Você precisa ser confrontado com essas verdades, confrontar a sua vida com isso. O nosso alvo é que você veja dinheiro, recursos e bens à luz da Escritura Sagrada. Que você aprenda a ser generoso, que você aprenda a confiar em Deus, a não viver ansioso, você possa discernir a ação dos falsos profetas no que diz respeito a arrecadação de bens, que é feito no meio evangélico, talvez reciclar sua cabeça, você que aprendeu errado a respeito disso, ou seja, essas lições elas têm uma abrangência muito grande, e eu creio que uma relevância também grande, dado o momento que nós estamos vivendo. Amém? Nós vamos orar agora, encerrando, e em seguida nós passaremos à escola dominical. Na escola dominical, que eu vou ter o privilégio de ministrar, e vou falar sobre como ler e interpretar a Bíblia. Então, vai ser uma pequena aula de interpretação, tá bem? Oremos. Nosso Deus, nós te damos graças que podemos estudar essas questões e nós queremos admitir que nós precisamos aprender. Dá-nos graça, ó Deus, para que nós desapeguemos o nosso coração do dinheiro, para que vejamos como um meio de bênção para nós, para outras pessoas, para que nós nos lembremos que o Senhor é dono de cada centavo que a gente tem na carteira. Pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, derramando generosidade, sabedoria, prudência aos seus membros, ao conselho, diáconos, todos que lidam com os recursos que o Senhor nos concedeu, para que nós possamos abençoar outras pessoas, levar o Teu Evangelho mais adiante, e dessa forma despertar gratidão e glória ao Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.